Que você conhece de fato sobre a Tanzânia? E você sabia que ela está de portas e braços abertos para o mercado brasileiro? Hoje eu falo com Jonathan Bittencourt, cônsul da Tanzânia no Brasil, mas que na verdade representa aí toda a América Latina, né, Jonathan? Exatamente. Na verdade, do ponto de vista legal, a minha autorização que é dada pelo Itamaraty é para que eu atue no mercado brasileiro, especificamente a partir do consulado que está sendo aberto agora em Curitiba. Mas eu sou o único cônsul da Tanzânia na América Latina. Nós temos uma representação, uma embaixada em Brasília, que é a embaixada que representa a Tanzânia na América Latina, e esse é o primeiro consulado, o consulado de Curitiba. Quando você escuta sobre Tanzânia ou lê sobre Tanzânia na internet, você vai lá ver sobre Kilimanjaro, a agricultura representando 85% do PIB, né? Grande porcento da mão de obra das famílias, as dificuldades desse país africano, né? Desde suas divisas até situações regionais, mas de fato em que pé está a Tanzânia em 2016 e qual é o seu papel? Do ponto de vista, esse é até um ponto muito interessante de mencionar, do ponto de vista da estabilidade, a Tanzânia ela se difere bastante de alguns outros países do continente africano. Quando eu falo de estabilidade, falando tanto da estabilidade política quanto econômica. A Tanzânia que tem sua independência que remonta à década de 60. Em 64, não tem registros de conflitos civis dentro do país. Eleições democráticas acontecem também sem históricos de conflito. Isso mostra que o país, sem histórico de conflito, isso mostra que para o investidor que está direcionando parte dos seus recursos como empreendedor para o mercado tanzaniano, ele pode se sentir muito confortável dentro dessa ótica. Um segundo ponto dentro da estabilidade é o ponto de vista econômico. A Tanzânia tem uma taxa básica de juros de 12% ao ano, é inferior à nossa aqui no mercado brasileiro. A inflação tem caminhado, os últimos dados que nós temos, anualizados, apontam para algo em torno de 5,5% ao ano. Então, a economia, apesar de ser uma economia ainda muito incipiente, com uma série de oportunidades e demandas, ela é significativamente estável. E o que você tem tido como foco nessa estratégia aí junto aos empresários brasileiros? Quando eu tive algumas conversas com os representantes do governo tanzaniano, algumas prioridades para o país foram definidas. Uma delas ainda é sim a agricultura. Mesmo a Tanzânia sendo um país majoritariamente lastreado na produção de commodities, a agricultura continua sendo fundamental e o investimento na agricultura é uma das demandas do país, em especial para maximizar a produção. Então, tudo que envolva tecnologia. É muito bem-vindo. E o Brasil, nesse ponto, em especial o Paraná, é uma grande referência. Nós entendemos que empreendedores paranaenses e empreendedores brasileiros que tenham interesse em expandir seus horizontes, tendo novas linhas de produção, inclusive aproveitando acordos bilaterais, porque nós sabemos que existem uma série de taxações para exportações de commodities brasileiras. Quando o empreendedor brasileiro ele decide produzir na Tanzânia, por exemplo, a Tanzânia, por ser um país ainda em desenvolvimento, significativamente atrás do Brasil do ponto de vista econômico e de desenvolvimento, tem uma série de incentivos e de não tributações, não barreiras tarifárias para exportações, como por exemplo para o mercado europeu. Então essa é uma das oportunidades. A segunda, do ponto de vista logístico, a Tanzânia está de frente para o Índico e naturalmente de frente para o mercado asiático. Então também pode ser uma porta de entrada para que o empreendedor brasileiro olhe para outros mercados, usando a Tanzânia como um polo. Vira uma base sua. Exatamente. Para o continente africano e para olhar para mercados como, por exemplo, o mercado do Sudeste Asiático ou até o mercado asiático, falando de uma forma mais ampla. Se eu assisto uma entrevista dessa na internet, Jonathan, como a nossa, quem eu procuro e quais são os primeiros passos se eu me interessar efetivamente? A pessoa pode fazer um contato ou com o consulado aqui em Curitiba ou com a própria embaixada em Brasília. A embaixada em Brasília naturalmente tem uma estrutura maior, mas o papel do consulado é exatamente esse. É dar as primeiras informações para que esse empreendedor ele comece a conhecer um pouco mais quais são as características do país. Na Tanzânia, por exemplo, existem zonas incentivadas com reduções tributárias para os investidores que decidam implementar estruturas de desenvolvimento industrial naquelas regiões. Naturalmente, para esse foco, exige-se um investimento mínimo de $500 mil, mas independente de um empreendedor brasileiro, ele tem interesse em operações que sejam maiores ou operações que sejam menores,
existe um potencial mercado consumidor. E o que eu atento ainda mais, esse eventual empreendedor que tem interesse em olhar para o mercado africano, naturalmente olhe para a Tanzânia como uma localização estável para que ele estabeleça os seus negócios, mas a partir da Tanzânia ele passa a ter acesso a uma série de outros países do continente, e eu cito alguns: Uganda, Ruanda, que tem uma situação econômica e política também extremamente estável, o Quênia, que faz fronteira ao norte, Moçambique, que faz fronteira ao sul. Então você tem um potencial público consumidor, dependendo do produto que for implantado, que do ponto de vista do volume de pessoas que podem estar consumindo, eventualmente pode ser similar ao tamanho de um país da América Latina. Fora o agronegócio e toda essa força e tecnologia embarcada, né, e o Paraná se orgulha disso, né, como um expoente na América Latina, que outros segmentos você linkaria para quem está nos assistindo, Jonathan? O turismo é extremamente relevante. O turismo representa uma cifra que oscila entre 16% e 18% do PIB da Tanzânia. A Tanzânia, como você muito bem colocou logo no começo dessa entrevista, é conhecida pelo seu monte, o Monte Kilimanjaro, que é o maior monte do continente africano, também conhecida pelos seus parques nacionais. Serengeti, na Tanzânia. Exatamente. Os 3 maiores lagos da África estão na Tanzânia. Você fez uma bela lição de casa, você conhece bem. Porque na verdade eu sou apaixonado pela África, então... Então, quer dizer, a Tanzânia já te abre os olhos. E é isso mesmo, nesse caso não é porque eu represento a Tanzânia, mas eu conheço diversos países da África subsaariana e eu colocaria a Tanzânia, se não o mais bonito, entre os 2 ou 3 mais bonitos, em especial pelos parques, como você colocou o Serengeti, as grandes migrações, quando os animais saem em busca de alimento. Gnus e zebras, as maiores do mundo, né? Exatamente, são algo em torno, estima-se, os cientistas dizem algo em torno de 2 ou 2,2 milhões de animais que saem em busca e que geram um espetáculo da vida. E Zanzibar, aí eu sou um pouco suspeito para falar, Zanzibar é um verdadeiro pedaço do paraíso. É muito bonito porque mescla não só a beleza natural, mas a história da ilha, que teve a influência do Império Omani durante muitos anos, depois a influência britânica durante alguns anos, e essa miscigenação de culturas e de temperos e de cores faz de Zanzibar uma experiência única. Ainda dentro dos segmentos, por exemplo, então agronegócio, turismo, alguma condição de indústria, de confecção e roupas, de produto de bens de consumo, como é que você vê isso e o que você pode apontar? Se eu for apontar para alguns setores que o governo estimularia e incentivaria que empreendedores desenvolvessem negócios na Tanzânia, um deles envolve o setor de alimentos, no mais amplo da palavra, e o beneficiamento desses alimentos. A Tanzânia tem regiões produtoras de diversos tipos de frutas, de castanhas. A Tanzânia é um grande produtor de tabaco, quer dizer, estou falando aqui mencionando algumas das commodities, mas do ponto de vista da industrialização, o país ainda demanda muitos investimentos. Então, esse é um dos setores que eu alertaria os investidores brasileiros, para aqueles que têm aptidão ou dominam ou têm know-how nesse mercado, que é o mercado da industrialização voltada aos alimentos. Esse é um setor muito demandado e é um setor que o governo local entende como uma prioridade. O que é a base da alimentação do tanzaniano no dia a dia? O similar ao nosso feijão com arroz na Tanzânia, eles têm o equivalente, seria talvez o que mais se assemelha ao nosso seria a nossa polenta, com a diferença que o milho lá é um milho um pouco mais claro, um pouco mais branco, e se chama ugali. O galho é uma delícia, come-se o galho com frango, com carne vermelha também. A Tanzânia tem uma população de gado que estima-se algo em torno de 25 milhões de cabeças de gado. Então, a carne vermelha faz parte da alimentação local e eu trago esse link também com o potencial de investimentos. Hoje a Tanzânia exporta o couro sem beneficiamento, né? Quer dizer, você não está agregando valor em algo que poderia gerar empregos. Cria o gado in natura, tira o couro e manda. E manda, exatamente. E daí perde um monte de valor agregado, né? Poderia ter uma indústria calçadista, por exemplo, com uma mão de obra... Uma indústria calçadista. Exatamente. Então, veja que se a gente for olhar para as oportunidades do país, elas remontam aquelas oportunidades que saem do setor primário e começam a entrar no setor secundário. Eu não estou falando aqui de grandes tecnologias, que seriam muito bem-vindas naturalmente, mas estou falando do primeiro passo da industrialização.
que seria muito bem-vindo e muito estimulado e incentivado pelo governo do país. Uma das questões emblemáticas da África é a infinidade de dialetos e idiomas dentro da própria Tanzânia, e isso é uma característica. O empresário tem que ir preparado para essas particularidades, né? O empresário ele tem que estar com a cabeça aberta, em especial no mais amplo do que eu posso citar como ponto de vista cultural. Não só o tanzaniano, mas o africano é um povo de relacionamento. E eu já vi empresários tendo dificuldades pela falta de construção no relacionamento. É diferente, por exemplo, de você negociar com um alemão ou um americano, onde a negociação é muito mais direta e objetiva, enquanto que o africano, talvez nesse sentido, ele seja muito mais parecido conosco, com os latinos, que nós gostamos de saber quem é a pessoa, de criar um relacionamento e um vínculo para que a gente saiba com quem nós estamos negociando. Esse é um dos pontos que eu destaco. A Tanzânia é um país que é formado por 126 diferentes tribos, algumas maiores, outras menores, mas para o empresário que vai buscar oportunidades de investimento, como na maioria das vezes ele vai estar direcionado ou vai focar os seus objetivos nas grandes cidades, eu cito, por exemplo, a que eu trabalho, que é Dar es Salaam, que é uma cidade de quase 5 milhões de habitantes, ele não precisa se preocupar muito com isso, né? É uma cidade grande, como Curitiba ou São Paulo, muito maior do que Curitiba até, cosmopolita, porque você tem uma série de empresários de outros países do mundo buscando oportunidades não só na Tanzânia, mas nos outros países africanos. Então, essa questão das diferenças, eu acho que ela é secundária, mas ela é importante que seja considerada, porque nos relacionamentos ela vai ser fundamental para que o empresário seja bem-sucedido. E o que tem sido a sua rotina de trabalho como cônsul no Brasil, de um país africano? A primeira missão é fazer com que o brasileiro, e eu me incluo nisso, porque, quem sabe, até os 5 ou 7 anos atrás, quando eu tinha menos relacionamento com o continente africano, muitas vezes a gente fala de África como se a África fosse um país, né? As pessoas falam, vou para a África, mas é tão subjetivo falar, vou para a África. É como falar, vou para a América Latina, não representa muita coisa, porque você tem países muito diferentes. Não acertou nem de perto o alvo. Exatamente, e a África é composta por 54 países diferentes. A África do Norte, que é uma África árabe, é completamente diferente em todos os sentidos da África subsaariana. Outro mundo, né? É um outro mundo. E mesmo a África subsaariana, ela também é muito diversa, em termos culturais, em termos geográficos. Então a primeira coisa é fazer e tentar mostrar para os brasileiros que não coloquem a África como se fosse um pacote só. Tem países estáveis e países instáveis, países onde nunca houve um conflito e países que infelizmente ainda continuam convivendo com conflitos intensos por disputas ideológicas e políticas e tribais. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, aí sim, entendido isso e mostrado que a Tanzânia é um país estável do ponto de vista do investimento, fazer com que os brasileiros tomem a decisão de realmente embarcar e conhecer. Porque uma coisa é o cônsul, que talvez seja até tendencioso, tá aqui falando e buscando divulgar. Uma outra coisa é quando o empresário decide colocar os pés dele naquela terra e entender com um pouco mais de detalhes quais são as oportunidades. A extração de minério também é uma característica do país, né? Os grandes empresários, não só do Brasil, do mundo, estão atentos a essa condição? Os do Brasil, infelizmente, estão menos atentos do que eu gostaria. Os chineses estão extremamente atentos. O que eu tenho dito para todos os empresários com quem eu tenho conversado é que talvez daqui 5 ou 10 anos a gente não tenha mais espaço para ter essa conversa. Porque o mercado ele se desenvolve numa velocidade rápida. Outros países do mundo já têm olhado para a África como talvez a última fronteira de investimentos. Angola, quando começou. Exatamente. Muitos queriam, daí já era tarde, né? Talvez os que foram 10 anos depois já têm muito menos espaço para operar e seja muito mais difícil de entrar. A África Oriental, que é onde nós estamos, ela é muito menos lembrada ainda pelos brasileiros. Os asiáticos já se fazem presentes, os turcos estão lá, os europeus estão presentes, os americanos e os australianos estão presentes. Nós somos o 7º país do mundo em dimensões econômicas, mas parece que nós olhamos ainda muito para o nosso mercado interno ou olhamos para os mercados mais tradicionais e muitas vezes omitimos aqueles que são menos tradicionais. Somos extremamente conservadores ainda no empreendedorismo internacional, né? Exatamente, infelizmente. Porque o brasileiro ele é tão... Não é fácil ser empreendedor no Brasil.
E eu acho que um empreendedor que sobrevive aqui tem capacidade para fazer negócios em qualquer lugar do mundo. Esse ponto positivo que nós temos, eu acho que nos coloca à frente de muitos empreendedores de outros países do mundo. E a minha missão é estimular com que esses empreendedores olhem para alguns países do continente africano, e naturalmente em especial para a Tanzânia, como não só um ponto exótico, ou que a pessoa talvez não tenha conhecimento profundo, mas comece a cogitar como uma real oportunidade de diversificação de negócios. Jonathan, muito obrigado. Ricardo, As portas estão sempre abertas. Muito obrigado mesmo. Né? Tivemos um papo interessantíssimo com Jonathan Bittencourt, cônsul da Tanzânia no Brasil, mas que na verdade está representando a Tanzânia aí na prática para toda a América Latina. Até a próxima.